Olá pessoal, está começando mais um Mazê Gohan, seu canal de culinária diretamente aqui do Japão. Tem um bolo que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. É o bolo em formato de garrafa de Coca-Cola. Mas que bolo é esse? Como ele é feito? Eu resolvi fazer o teste. Quer conferir o resultado? Então vem comigo! Para esta receita precisaremos dos seguintes ingredientes. Bolo, qualquer bolo pronto, você pode usar até o de caixinha, não tem problema. Aqui eu estou utilizando um pão de ló que eu compro assim já prontinho. Mas aí fica ao seu critério. Precisaremos de 400 gramas de chocolate meio amargo. Tem que ser o meio amargo porque ele fica mais escurinho, aí a garrafa fica parecendo mais com Coca-Cola. Para umedecer o bolo, eu vou fazer uma calda utilizando leite, açúcar e algumas gotinhas de essência de limão. Para o recheio, eu vou fazer um creminho utilizando leite condensado e suco de limão. Eu faço uma misturinha, ele fica bem durinho, tipo um creme, fica bem gostoso. E é claro, precisaremos de uma garrafa PET. O primeiro passo para a nossa receita é higienizar a garrafa. Eu lavei ela bem direitinho e depois fiz um corte aqui por onde colocaremos o bolo e o recheio. O rótulo também tem que ser bem lavadinho, porque colocaremos ele no nosso bolo depois também. Agora precisamos derreter o chocolate. Para isso temos duas opções, ou no fogão no banho-maria ou no forno micro-ondas, que é muito mais fácil. No micro-ondas, basta levá-lo por 15 segundos, tirar, mexer um pouquinho e ir levando de 5 em 5 segundos no micro-ondas até que ele esteja derretidinho no ponto que eu irei mostrar para vocês. Primeiramente, estamos derretendo só metade do chocolate. Após os 15 segundinhos, eu comecei a mexer o chocolate e fui colocando de 5 em 5 segundos, como eu havia dito. No final, você tem que deixar ele meio empelotadinho e ir mexendo até dissolver todo, que isso já vai ser o processo de temperagem e o chocolate já vai ficar no ponto para você utilizar. Vamos colocar a primeira camada do chocolate, então, na nossa garrafa. Aí é só você ir movimentando ela para poder espalhar bem. Com muita paciência eu consegui espalhar o chocolate por toda a garrafa. Agora levamos ela na geladeira até que ela fique opaca, igual a gente faz no processo de bombons e ovos de Páscoa. Aí quando ela ficar opaquinha a gente já pode tirar para colocar a segunda camada, o que vai levar em torno de 5 minutinhos. Após alguns minutinhos, o nosso chocolate já endureceu, ele ficou opaco por dentro. Enquanto isso, eu fui derretendo a segunda parte do chocolate. Então, podemos começar a segunda camada. Vou reservar um pouco do chocolate para a finalização. A segunda camada não precisa ser muito grossa, é mais para cobrir as imperfeições, porque a primeira já foi bem grossinha. Agora eu vou levar para gelar novamente, mas para isso eu vou deixar ele virado dessa forma, para que dê uma engrossada nas bordas, porque daí vai escorrer o excesso de chocolate e ele vai para as bordinhas deixando elas bem grossinhas. Enquanto isso, podemos ir preparando o recheio e a calda. O preparo do recheio é muito simples, basta adicionar o leite condensado em um recipiente e colocar o suco de limão. O suco de limão é bem a gosto, você pode colocar mais ou menos, eu gosto dele mais azedinho. Ele faz o leite condensado endurecer e fica um creme bem consistente, para isso precisamos mexer bem. Como podemos ver, o leite condensado já engrossou e criou uma textura muito boa, ideal para o nosso recheio. Reservamos enquanto preparamos a calda. O preparo da calda é muito simples, eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar em uma xícara de leite e adicionar algumas gotinhas de essência de limão. É só misturar para homogeneizar e podemos utilizar no bolo. Eu deixei o chocolate na geladeira uns 10 minutinhos para ele ficar bem durinho. Agora podemos dar início à montagem. Primeiramente, colocamos uma camada de recheio para poder colar o bolo no chocolate.
Eu espalhei o recheio por toda a garrafa, por todos os cantinhos. Agora podemos vir com o bolo. O bolo, nós vamos cortando ele com a mão mesmo e colocando nos espacinhos para preencher. Sempre pressionando. Eu consegui preencher toda a garrafa com o bolo, eu fui picotando ele com a mão mesmo, aí é só ir colocando e apertando levemente. Cuidado para não apertar demais, senão vai quebrar o chocolate, tá bom? Agora eu vou umedecer um pouco com o leite, o nosso leite que está aromatizado com a essência de limão. Deixando esse bolo bem úmido, ele vai ficar bem gostoso e vai ficar mais compacto, ficando assim perfeito. Com o bolo bem molhadinho, podemos vir com a segunda camada de recheio. Você pode usar um recheio mais escuro para ficar mais contrastante com o bolo claro, ou vice-versa, mas nesse caso eu estou optando pelo recheio de limão, que eu gosto bastante. Agora irei terminar de preencher a garrafa com o bolo. Nessa parte final precisamos apertar bem, porque o bolo não pode ficar saindo para fora da garrafa, porque aqui iremos colocar o chocolate derretido. Eu só vou colocar mais um pouco da calda, para ele ficar bem molhadinho, e vou derreter mais um pouquinho de chocolate. E para finalizar, colocamos um pouco de chocolate. Consegui terminar de passar o chocolate, cobrindo todo o bolo. Tirei um pouquinho os excessos que escorreram na lateral do plástico, porque senão ia ficar um pouco ruim de desenformar. Então agora é só levar na geladeira até ele ficar bem durinho. Após alguns minutos, o chocolate já ficou bem durinho. Essa parte não tem importância que não está muito lisinha, porque vamos deixar ela virada para baixo. Agora vem a parte mais difícil, que é tentar tirar o plástico do bolo. Então eu peguei uma tesoura bem fininha e vou tentar ir cortando o plástico. Eu vou tentar cortar aqui pelo meio, porque caso fique algum estragadinho, o rótulo vai tampar, tá? Então, galera, minha tesourinha quebrou. Aí eu tive que terminar de cortar com o estilete e nisso acabou quebrando um pouquinho. Mas aí eu vou preencher com chocolate, não tem problema. Eu quis mostrar porque isso pode acontecer com vocês em casa, aí vocês já sabem que tem como resolver, não precisa se desesperar, tá bom? Então é só derreter um pouquinho de chocolate e ir colocando. Então, pessoal, após eu ter colocado pra gelar de novo, pra endurecer aqueles remendinhos que nós fizemos, eu colei o rótulo com chocolate e a tampinha com chocolate também. E o nosso bolo ficou assim. Ele ficou com algumas imperfeições, mas nada que não esconda com o rótulo ou que fique na parte de baixo do bolo. É uma ideia super prática de se fazer, só dá um pouquinho de trabalho na hora de desenformar, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito e vai ficando cada vez mais bonitinho. Agora, para cortar, eu vou aquecer um pouquinho a faca para que o chocolate não quebre. Eu aqueci um pouquinho da faca e agora vamos cortar e ver como ficou o nosso bolo por dentro. E o nosso bolo ficou assim por dentro, olha que lindo! Essa ideia de fazer o bolo na garrafa de coca é simplesmente sensacional. O bolo ficou bem molhadinho, bem úmido e junto com esse chocolate está incrível. Então essa foi a nossa receita de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Dê um like, se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Grande beijo e até mais!